E vamos à nossa aula introdutória. Então, o que a gente vai falar um pouco, primeiro, de como o porquê da governança, né? E conceitos gerais. Bom, essa disciplina, ela tem 18 encontros presenciais e tem 6 aulas semipresenciais. Não, mentira. Essa tem encontros presenciais e 5 encontros e 5 aulas semipresenciais. Eu confundi porque a de sexta-feira eu estava montando o plano de aula mas a disciplina está organizada dessa forma. A gente vai ver um pouco de conceitos e função da governança em TI. Né? Nós vamos falar sobre o processo decisório, né? Como é que eu faço para tomar decisões críticas em TI. A gente vai falar sobre modelos de governança, mecanismos para implantação. Vamos falar um pouco de liderança e inovação e vamos falar de framework. Desculpa te interromper, o Adriano está tentando entrar, disse para o senhor aceitar ele aí. Mas eu aceitei. Ele disse que não para ele não está indo. Como? Acabei de aceitar o Adriano e o Diego. Agora ele entrou. Mas é que ele estava um tempinho já, ele falou ali, por isso. Para mim apareceu. Mas foi, ele está online agora ali. Agora ele tá. Não, mas para mim só apareceu. A hora que apareceu aqui, Ô, prof, uma perguntinha. O senhor vai fazer aquele esquema de já aceitar para entrar na aula sem interromper o senhor? Aquele esquema lá que o senhor fez ano passado? Isso. Tá. O que a gente vai... Comecei a falar da disciplina, mas ainda não... Estava falando da estrutura da disciplina, mas tem uma coisa que nas outras disciplinas eu estou fazendo, e assim, vocês viram lá que tem um formulário que eu deixei para vocês entrarem lá. Ele vai pedir para vocês se logarem com a conta da Ubra de vocês vão lá se logar, e vocês vão colocar lá o nome completo de vocês e um e-mail alternativo do Gmail, tá? Do Google, pelo menos, para que eu coloque todo mundo na lista de convidados dos Meets, tá certo? Só quem tiver cadastrado vai poder entrar. Eu não vou mais parar a aula ou me distrair aqui para autorizar, tá certo? Então, até como algumas matrículas elas ainda estão em reserva, né? Ainda tá meio conturbado. Por enquanto, aí, as nossas 2, 3 primeiras aulas eu vou aceitar, mas depois, eles vão entrar, vão estar pré-autorizados a entrar. Tá? Não vou mais autorizar ninguém, a não ser que seja um caso, assim, muito fora da curva. Por isso eu peço que todos entrem lá no aula e preencham um formulário. Beleza? Professor, dá para fazer um pouquinho mais tarde, porque estava bem congestionado a aula. Eu não sei se tem um horário para fazer. Não tem problema. Isso vai ficar disponível aí pelo menos umas 2, 3 semanas, entendeu? Mas depois das 3 primeiras aulas, eu também agora não vou mais parar. Entendeu? Não precisa ser agora. Vamos lá. Então, dando prosseguimento aqui. Bom, a maior parte do pessoal aí já sabe, né? Eu sempre deixo lá o plano de aula, o acesso ao link do Meet, o grupo do Telegram, que é a nossa ferramenta aí para comunicação instantânea, que a gente sabe, né, que o aula, enquanto ferramenta de comunicação, assim, para mandar mensagem, ele não é muito legal, porque ele não notifica, né, quando vocês mandam. Então, eu gosto de usar muito o Telegram, às vezes as ferramentas aí da Ubra, elas não são tão ágeis, né, quanto um sistema de mensagem instantânea. E aí a gente consegue tirar dúvida, consegue contornar problemas, eu consigo me comunicar de uma maneira mais fácil com vocês. Voltando, né? E vamos falar também na disciplina de frameworks, basicamente de ITIL e COBIT, né? Que é framework para
gerenciamento de serviços em TI, né, e o COBD, que é um framework de governança de TI. Beleza. O que é a tal da governança? Para que serve? Como se reproduzem? Né? A governança de TI, ela está relacionada diretamente à governança corporativa. Governança, como a gente começou lá discutindo, é uma gestão direcionada, uma gestão planejada, né? Ela é uma direção, um direcionamento. Então, a governança de TI, ela faz parte da governança corporativa. Quando eu falo de governança dentro de uma determinada empresa, eu tenho governança nas várias esferas dessa empresa, né? Nas subdivisões dessa empresa. E a TI é uma parte das empresas hoje. Tá? Então, a governança de TI, ela está relacionada diretamente à governança corporativa. Tá? E o que é a governança corporativa? Conceitualmente dizendo, a governança corporativa é o conjunto de processos, costumes, políticas, leis, regulamentos e instituições que regulam a maneira como uma empresa é dirigida, administrada ou controlada. Tá? Então, quando a gente fala que ela é uma gestão direcionada, eu tenho a governança, ela se apoia num conjunto de mecanismos, né, de ferramentas, tá? De regulamentações, né, de processos, enfim, para suportar, né, para dar suporte para a gestão da empresa, tá? Para a administração. O que isso faz? A partir do momento que eu tenho governança, a partir do momento que eu desenhei todos os meus processos, eu estabeleci todas as minhas políticas, eu olhei para todas as leis e regulamentos e procurei adequar os meus processos a eles, eu sei que a minha empresa ela vai trabalhar ajustada. Por quê? Porque uma determinada área ela não vai agir sem estar em consonância com aquelas políticas que estão estabelecidas. Então, o que eu faço? Eu desenho tudo e eu crio um monte de documentos e um monte de processos que ajustam a maneira com que a empresa ela é administrada e ela funciona, tá certo? Então, isso é a governança, tá certo? O pessoal está entrando aí no Telegram. Tá bem, mas afinal, por que aconteceu esse negócio da governança? Por que aconteceu esse hype, né? Essa modinha, esse boom da governança corporativa? Né? No final dos anos 90, a gente não tinha um conjunto de normativas e um conjunto de mecanismos que dessem suporte para a administração das empresas de uma maneira geral, para evitar que coisas estranhas elas acontecessem. Vamos deixar assim. Tá? Mas, basicamente, o que acontece? Principalmente quando começaram a surgir sistemas computacionais, né, de apoio à administração, começou a ficar mais fácil de você fraudar tanto documentos quanto você fraudar demonstrativos fiscais, tá bem? E aí, no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu uma série de escândalos fiscais, né, contábeis envolvendo empresas grandes. Por quê? O que se fazia? Os caras forjavam uma série de documentos, né, eles forjavam números nos demonstrativos fiscais e inflacionavam o valor de mercado de determinadas empresas.
ou para a venda, ou então para o mercado de ações. Tá? O que acontecia? Começou a aparecer empresas que diziam se valer muito, tá? E quando quem comprava ia fazer uma auditoria e via que tinha uma fraude nos demonstrativos contábeis e fiscais. Aí o que aconteceu? Para evitar isso, foi instituída uma lei chamada de Lei Sarbanes-Oxley. Ela é de julho de 2002, tá? Que criava mecanismos de auditoria de empresas. Então, o que acontece hoje? Tá? Para eu publicar o meu demonstrativo contábil de uma empresa nos Estados Unidos, eu tenho que seguir toda a metodologia que está estabelecida na lei Sarbanes-Oxley, ou Sarbox, ou somente SOX. Tá? Justamente para quê? Para padronizar a maneira com que os demonstrativos contábeis eles são publicados e também desenvolver mecanismos de controle da origem dos números que eram colocados nisso aí. E isso, então, aumentou a transparência e inibiu a realização dessas fraudes aí que acabaram motivando a criação dessa lei. Tá? Então, o que a lei Sarbanes-Oxley contempla? Né? Ela controla a criação, edição e versionamento de documentos. Se vocês pegarem documentação de bancos ou de empresas muito grandes, vocês vão ver que assim, ó, tem um campo lá, né, que diz quem foi que criou, quem foi o responsável pela criação do documento, quem foi que é responsável pela edição do documento, quem é que editou esse documento, quem fez alterações, e cada alteração, ela recebe um número de versão que você consegue controlar quantos documentos, quantas vezes um determinado documento ele foi alterado, tá certo? E eu consigo também gravar um histórico dessas versões. Então, o que isso permite? Que os documentos, eles não sejam adulterados, que é um negócio bastante complicado na governança corporativa. Tá? Também cadastrar riscos associados aos processos de negócio e armazenar os desenhos de processo. Então, o que estabelece? Né? Que eu preciso desenhar todos os meus processos de negócio, eu tenho que ter isso documentado e armazenado, para quê? Para quando eu for ser auditado, a empresa receber uma auditoria externa, os auditores entenderem quem são os envolvidos em um determinado processo, por onde as informações trafegam e quem é responsável pelo quê. Né? Como é que existem as interações. Isso é também bastante importante, porque para evitar que uma determinada informação ela saia de um fluxo ou um determinado fluxo ele seja alterado no meio do caminho, tá certo? E também, dentro desses processos, eu faço uma análise de risco e eu vejo quais são os riscos associados a esses processos de negócio, tá bem? Utilização de ferramentas computacionais, de ferramentas de tecnologia da informação para fazer os controles tanto dessa parte de documentação como de processos, né? Publicar em múltiplos locais o conteúdo da seção 1404, que é a avaliação anual dos controles e procedimentos internos para a emissão de relatórios financeiros. Então, eu tenho um processo bem definido, né, que é que norteia a confecção
desses relatórios financeiros. Eu tenho que ter um processo bem estruturado, tá? E eu tenho também um mecanismo de auditoria da emissão desses relatórios financeiros. Gerenciar todos os documentos, controlando os períodos de retenção e distribuição. Então, todo documento, quando ele nasce, ele tem que ter uma validade, né, e um tempo que ele precisa ser armazenado. Tá? Não sei se vocês sabem, mas todo documento administrativo e contábil, ele precisa ser armazenado por 10 anos. Tá? No caso de... se for algum documento da área médica, né, um prontuário médico, por exemplo, eu preciso armazenar por 20 anos, se eu não estou enganado. Tá? Então, eu tenho que ter um sistema de gerenciamento desses documentos e saber qual é o tipo de procedimento que eu tenho que adotar para guardar esse negócio, saber quanto tempo fica e para quem que eu posso distribuir isso. E digitalização e armazenamento de todos os documentos que estejam em papel. Então, hoje tem se batido muito em cima da parte de gerenciamento eletrônico de documentos. Por quê? Não se precisa mais... Não se precisa mais muito de papel. Quem é que aí renovou a carteira de motorista? Quem renovou o quê, professor? Não entendi. A carteira de motorista. Eu não renovei a carteira, eu renovei o seguro do carro. Tá. Ou quem transferiu o carro aí nos últimos tempos. Não tem mais documento em papel. Tá? A carteira de habilitação virou aplicativo, ou documentação do carro virou aplicativo, tá certo? Se você quiser, você pega aquilo ali, imprime e bota e deixa dentro do carro. Mas assim, documentos, se você for parado numa blitz, puxa o celular e... Tá? Não falta mais o DUT agora é eletrônico. Tá? O DUT é eletrônico. Mas eles ainda estão cobrando a expedição do documento, né? Como assim a expedição do documento? Para renovar a carteira, não tem mais o papel, mas eles ainda te cobram a taxa de expedir o documento. Ah, sim, mas aí é o serviço. Aí é o serviço. Você pode até modernizar o serviço, mas o pagamento da burocracia, os caras ainda vão te fincar a faca, né? Infelizmente, o Estado não tem almoço grátis. Você vai continuar fazendo vistoria. Eu troquei de carro agora no começo do ano, tem DUT, você vai lá no Detran, faz a solicitação do documento, a solicitação de um DUT, né, do documento para fazer a transferência. Aí, preenche tudo ali, vai no cartório um, vai no cartório o outro, chega lá no Detran e era isso. Não, aquele papelzinho, verdinho, impresso papel moeda, que você tinha que guardar lá, que volta e meia perdia e tinha que pagar 270 conto lá para te mandarem de novo e fazer vistoria. Aí... Mas seguindo. Outra coisa também, eu não sei se vocês já viram, mas uma grande parte dos documentos hoje, atestados, né, e outras coisas, hoje tudo tem sido digitalizado e tem sido aceito. Se vocês precisarem emitir lá uma certidão de quitação eleitoral, vocês entram lá no site do Tribunal Regional Eleitoral, entra lá no TRE ou no TSE, entra com o número do título de eleitor, CPF, nome completo, nome da mãe, data de nascimento, ele faz uma consulta e se tiver tudo ok, ele te emite, tá, um documento que você pode imprimir e que tem um código de validação.
Tá? Então, isso é bastante importante. Por quê? Porque a pessoa para quem vocês apresentarem esse documento, ela pode ver se aquele documento não foi adulterado, consultando direto no sistema do órgão que emitiu. Tá? Então, isso acaba facilitando bastante coisa. E também facilita a auditoria. Antigamente, precisa fazer um processo, por exemplo, de aquisição de qualquer coisa, porque o serviço público é muito burocrático, né? Se eu precisasse comprar uma caneta, eu tinha que fazer uma licitação, né? Ou então uma dispensa de licitação, e aí tem uma série de justificativas, eu tenho que juntar um monte de documentação, eu tenho que publicar aquilo, enfim, tem uma série de coisas que eu tenho que fazer, uma série de documentos que eu preciso juntar para que aquele processo ele possa ser executado de maneira transparente, né, documentado, registrado e dentro dos princípios de governança corporativa do serviço público. E aí ficava um calhamaço de papel desse tamanho que era para comprar uma caneta. Hoje, o processo é eletrônico. É mais fácil de você até enviar, porque antigamente você pegava aquilo ali, ficava no meio daquele monte de processo, o processo se perdia às vezes, né? Ficava na mesa de alguém que ninguém sabia onde tinha passado, e hoje se utilizam sistemas de gerenciamento eletrônico de documentos. Tá? Se algum de vocês aí teve alguma interação com a justiça, né, pediram alguma coisa, hoje é tudo peticionamento eletrônico. O advogado, ele senta na frente do computador, ele tem um tokenzinho, se loga lá no sistema do TJ, né, ou do TRF, né, ou do TRT, e faz o peticionamento, hoje é tudo de forma eletrônica, tá certo? E a gente está andando para um momento que o papel ele vai deixar de existir. Né? Claro que é muito bom você ter livros, eu adoro ter os meus livrinhos aqui do meu lado, mas a gente está vendo que num negócio como esse aqui, né, eu tenho muito mais coisa do que na minha estante aqui do meu lado. Né, e que eu posso levar para qualquer lugar e quando eu quero consultar, eu simplesmente... A bateria dura um mês, mais ou menos, né? E eu posso levar para qualquer lugar e não ocupa muito espaço. Tá? Então, também existe um movimento muito forte para que todos os documentos históricos eles sejam digitalizados, justamente para que se possa fazer uma auditoria cada vez melhor e para que esses documentos eles não se percam. Tá? O papel, se bem armazenado, ele dura 100 anos. Uma mídia em CD ou DVD, ela dura em torno de 20, até ele começar a se deteriorar. Tá? E todos os dados, aqueles que estão armazenados em meios digitais, e a partir do momento que eu tenho backups, eu tenho políticas bem implantadas, né, de retenção e armazenamento desses documentos, bom, eles vão ser eternos, né? Eu não tenho uma deterioração do meio, né? Eu só tenho que cuidar para que eles sejam manipulados, né? E sejam mantidos de uma forma responsável. Beleza? Uma das coisas que eu trouxe aqui para vocês é que a seção 404 da lei Sarbanes-Oxley, ela diz o seguinte, ó, quais são as regras que devem ser necessárias para a publicação do meu reporte anual, né, financeiro, e quais são os controles internos, aliás, como é que é a avaliação, né, dos controles internos e a publicação, certo? Isso aqui é um extrato. Não vou entrar em detalhe, a gente vai ver isso mais adiante.
Quais são os princípios da boa governança, né? Primeiro, honestidade, confiança e integridade, transparência, orientação à performance, né? Responsabilidade e auditoria financeira, respeito mútuo e compromisso com a organização. Tá? Algumas coisas, alguns princípios, eles não são muito tangíveis, né? Eles são bastante conceituais, mas assim, a transparência e a orientação à performance, a responsabilidade, a auditoria financeira e o compromisso com a organização são muito importantes, né? Na sua aplicação dentro dos processos. Todo o processo, ele tem que ser transparente. Eu preciso que tudo aquilo que acontece dentro da empresa, todos os fluxos, né, de execução e de transporte de uma informação, eles precisam estar documentados e as pessoas envolvidas, elas precisam ter conhecimento de todo o andamento, de toda a cadeia de passos desses processos. Tá? E todos os documentos que são gerados, eles têm que estar disponíveis para as pessoas a quem interesse, né? Justamente para que se possa enxergar todo o processo de forma transparente e enxergar como todos os envolvidos estão trabalhando para atingir um determinado fim. Bem? Em orientação à performance, eu sempre vou procurar refinar o processo. Então, eu preciso que todos conheçam o processo e daqui a pouco melhorar aquele processo. Então, se eu posso comprar um sistema de suporte a um determinado processo, né? Se eu posso mudar a maneira com que as coisas são feitas para simplificar, para agilizar, eu tenho também que me valer desse princípio. Tá? Responsabilidade de auditoria financeira, então, a gestão financeira da empresa, ela tem que ser feita com responsabilidade. A gente sabe aí que nos anos 80 e nos anos 90 tinha muita gente maluca aí, montava empresa, contratava, alugava avião, ia almoçar em Paris, né, levava as meninas junto, né, e empresas até que prestavam serviço para governo, né? E aí dava muito problema com isso, porque não se sabia bem como é que era a gestão do dinheiro. Beleza, mas e a governança em TI? A governança em TI, ela vai balizar como as pessoas envolvidas na governança de uma organização deverão considerar a TI no seu monitoramento, controle e supervisão do negócio, né? Então, a governança em TI, ela está ligada diretamente a como a TI, ela se permeia, como ela é introduzida na gestão. Para quê? Para entregar mecanismos de controle, de suporte à decisão, de implementação de processos, né, de elaboração de estratégias, enfim. A TI, ela é muito importante para a governança de uma maneira geral. Por quê? Porque é com esses recursos, né, de tecnologia que a gente vai conseguir, então, entregar todas essas necessidades de controle que a governança e de suporte que a governança precisa. Então, a governança de TI, ela tem como finalidade alinhar a TI ao negócio. E é aqui que a gente começa, que é muito importante, tá? Como é que eu vou alinhar a TI ao negócio? Vamos lá, já falei demais. Como é que vocês aí, como é que eu alinho a TI ao meu negócio? Olha, a gente tem que ter né, um prognóstico, né, do que precisa ser feito e correlacionar, acredito, com as tarefas da TI para que isso possa ter um bom andamento. Não sei, não entendi bem a pergunta. Como é que eu vou alinhar a TI ao meu negócio?
Como o senhor emprega a TI no seu negócio? É essa a pergunta? Boa noite a todos aí. Boa noite, Armando. Não é só bem como eu emprego a TI, né? Mas como é que eu organizo a TI no meu negócio? Eu acho que dividindo em categorias, que tipo, que tarefas vão ser empregadas, o que cada um vai fazer, acho que organizando. Vamos lá. Quando a gente fala de alinhamento da TI ao negócio, a gente está, isso, Matheus, alinhando com as expectativas da empresa e com a estratégia que é o planejamento estratégico da empresa. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso, mas vocês já viram um pouco dessa parte de administração, de planejamento estratégico, aquele negócio de missão, visão, valores, né, os planos de ação, os objetivos macro. Vocês já viram um pouco disso? Beleza. O que é a missão da empresa? Como é que vocês definem a missão de uma empresa? Tá, mas é um pouco mais do que o objetivo, né? A missão ela é um conceito mais amplo que o objetivo. Acho que a missão é ideologia, o segmento também. Qual que é a missão da minha empresa? Qual que é a ideologia que a minha empresa segue? Qual que é a ideia que ela tem? Seria a missão ou não? Na verdade, a missão ela está muito mais ligada com aquilo que você seria a razão dela existir? É aquilo que ela vai entregar, entendeu? É aquilo que ela quer entregar, e aí eu posso dizer, posso entregar para o cliente, eu posso entregar para os acionistas, enfim, posso entregar para os funcionários. Né? E a visão é aonde você quer chegar. Tá? A missão é o que eu quero fazer e a visão é aonde eu quero chegar. Tá? E os valores é o conjunto de valores que você vai defender, né? E aí nós estamos elucubrando bastante aqui, o conjunto de valores que você vai se utilizar para chegar no lugar onde você se visualiza, né? E atingir a sua missão, certo? Vamos fazer um exercício aqui. Vou pegar uma empresa qualquer aqui. Sempre que você vai fazer um planejamento estratégico, tá? Vocês vão ver que tem lá, vai se publicar a missão, tá? O planejamento da existência de uma empresa, de como ela vai ser gerenciada, ela passa pelo planejamento estratégico, que começa com o estabelecimento da missão, né, da visão e quais são os valores. Eu abri aqui, por exemplo, o site do Bradesco, tá? Banco Bradesco. Deixa eu compartilhar aqui esta guia. Apareceu aí para vocês? Sim. Bom, vocês vão ver aqui, ó, aqui no Banco Bradesco, eu tenho aqui nossos princípios, né? Missão: contribuir para a realização das pessoas e para o desenvolvimento sustentável mediante a oferta de soluções, produtos e serviços financeiros e de seguros amplamente diversificados e acessíveis. O que vocês entendem aqui dessa missão? É que a empresa quer contribuir no âmbito financeiro da sociedade.
Boa, é uma excelente interpretação, é isso aí. Então, o que é? A missão da empresa é entregar, né, a realização pessoal para a sociedade através de serviços financeiros e de seguros, né, amplamente diversificados e acessíveis, ou seja, que eu possa entregar para quase todo mundo, né, e os mais diversos serviços. E quando a gente fala de contribuir para a realização das pessoas, é para que as pessoas elas possam realizar os seus sonhos ou realizar as suas vontades, né? Seja de financiar uma casa, seja de ajudar a comprar um carro, seja de conseguir um empréstimo para investir num negócio, enfim. Né? Então, a missão desse banco, a razão da existência desse banco é isso, certo? E aí, a visão é onde se quer chegar. Tá? Qual é a visão? Qual é o ideal? Ser a opção preferencial do cliente, tanto no mundo físico quanto no digital, diferenciando-se por uma atuação eficiente para todos os segmentos de mercado. O que vocês entendem por isso aqui? Essa visão seria mais um objetivo, então. Eu acho que seria tipo um caminho a traçar ali. Isso, né? Isso. Por onde eles vão passar. A visão é o ideal a ser atingido. Tá? A missão é a razão da existência. A visão é aonde se quer chegar. Tá? Aqui no caso do Bradesco, eles querem ser a opção preferencial, eles querem que o cliente ele pense e fale assim, Bradesco, dinheiro, eu posso ir na agência, eu posso usar o meu internet banking, né, e eu preciso ser eficiente, o cara precisa de dinheiro, tem que ser rápido, enfim, né, em todos os segmentos de mercado, seja no varejo, seja no corporativo, né, seja no mercado de financeiro, ações, enfim. Tá? E aí, os valores. Os valores são os princípios nos quais todas as ações, tá, para que se cumpra a missão e para que se chegue aonde a visão alcança, né, vão ser balizados. Então, o cliente como razão da existência da organização. Então, aqui, ó, os caras estão dizendo que, se não for o cliente, não tem por que existir o banco. Ética em todas as atividades e relacionamentos. Então, eu tenho que tratar com clareza, com respeito, né, com corretude, né, com ética, em todas as atividades, seja no atendimento presencial, seja no atendimento digital, seja numa análise de crédito, né, seja no provimento do serviço financeiro, tá? Porque vocês vão receber dinheiro, né, do salário de vocês vão pagar conta, né, vocês vão usar cartão de crédito, então o banco ele precisa se utilizar da ética em todas as atividades e relacionamentos. Transparência nas informações necessárias às partes interessadas, isso é muito importante. As partes interessadas, se eu sou cliente do banco, eu tenho que chegar lá e falar assim, filho, eu quero os meus extratos dos últimos 5 anos. O cara vai te dizer, não tem problema, o senhor precisa, de repente, preencher uma solicitação, né? Provavelmente tem uma taxa de recuperação, né, de informações que são mais antigas, que aí são armazenadas, aí o senhor vai ter que esperar 3 dias para que se possa providenciar essas informações. Beleza, e era isso. Né? Então, e quando as informações vierem, elas vão estar lá, bem descritas, né? A parte interessada, o seu José Fernando vai receber o extrato do banco e vai estar lá, compra tal, tá, quanto que tinha de dinheiro, quanto saiu, quanto entrou, aonde foi gasto, a data e a hora, qual foi o tipo de transação, se foi um pagamento de conta, se foi uma compra com cartão de crédito, se foi um saque, né, se foi um depósito.
se foi uma transferência. Crença no valor e na capacidade de desenvolvimento das pessoas. Então, aqui são valores internos, eles não são do cliente, eles são dos funcionários. Tá? Então, eu tenho que confiar nos meus colaboradores, eu tenho que investir na capacidade de desenvolvimento delas. Então, se um cara não sabe, eu posso capacitar ele para que ele saiba. Tá? Respeito à dignidade e à diversidade do ser humano, ou seja, a empresa está dizendo que eu não faço distinção, né, de cor, sexo, religião, orientação sexual, deficiência, origem, enfim. Tá? E responsabilidade socioambiental com incentivo de ações para o desenvolvimento sustentável. Então, aqui eu estou dizendo que eu vou me preocupar com o uso racional de recursos. Então, eu vou evitar a impressão de documentos que não sejam necessários, eu vou procurar utilizar energias renováveis. Então, como tem o Itaú, tem em Hortolândia, não me lembro, eu acho que é em Hortolândia, lá em São Paulo, o Itaú tem um data center, né, que uma parte da energia elétrica ela é solar, e para manter a temperatura baixa, eles fizeram um jardim em cima, né, do data center. Então, o verde em cima ajuda a manter a temperatura controlada. Beleza? Ficou claro esse negócio? A partir do momento, aí, vamos lá, a partir do momento que a gente viu a missão, a visão e os valores do Bradesco, o que vocês pensam, né, quando eu digo assim, precisamos alinhar a TI ao negócio? O que vem à cabeça? Eu pensaria, acho que nas necessidades, eu acho. Beleza. Quais são as necessidades? Assim, por alto, o que passa na cabeça? Como se trata de banco, segurança, entrega, segurança, entrega. Tem uma coisa que você não está se dando conta que está ali. O café. Tá. Na missão e na visão, o que estava escrito? Vamos voltar aqui. Tá? Olha para isso aqui. Não acredito. Olha para isso aqui. Onde é que a TI ela está relacionada aqui? Seria o sistema para entregar aqueles serviços financeiros ali, né? Beleza. A infraestrutura. Que mais? Oi? Sustentabilidade. Acessibilidade. Que é acessibilidade. Tá, que mais? Os serviços também tem TI. Tá. Eu tenho que olhar para a TI e ver como é que a TI ela vai me ajudar a atingir a minha missão aqui. Como é que eu posso contribuir para a realização das pessoas e para o desenvolvimento sustentável mediante a oferta de soluções, produtos e serviços financeiros e de seguros amplamente diversificados e acessíveis? TI. Onde é que a TI entra aqui? Também vendo, se tratando de banco, eu acho que facilitando o acesso dos clientes, né? Isso! É o que mais acontece hoje. Começamos por aí. A facilidade. Então, a TI, ela vai ter que não dá para selecionar. A TI, ela vai ter que
dar acessibilidade aos produtos e serviços financeiros e de seguros amplamente diversificados. Então, primeira coisa, eu tenho que me utilizar da TI, eu tenho que ter ferramentas de TI para conseguir chegar no meu cliente, certo? E outra, a TI, ela tem que me ajudar a contribuir para a realização das pessoas, para o desenvolvimento, para a realização das pessoas. Como é que a pessoa se realiza com o serviço financeiro? Recebendo o serviço, né? Ou pegando dinheiro emprestado, né? Ou facilitando transações financeiras, né? Ou ajudando a poupar, né? Ou a realizar investimentos. Beleza. Aonde que a TI entra? A TI entra dando acessibilidade, entregando uma experiência de uso do serviço financeiro para o cliente de maneira fácil. Eu pego o aplicativo ali e faço toda a minha operação. A TI, ela vai me ajudar a fazer uma análise de crédito. Então, se eu tenho um cliente, eu tenho que ter os dados dele atualizados de comprovante de renda, eu tenho que ter um mecanismo que faça uma avaliação do comportamento financeiro dele, para quê? Para eu agilizar a análise de crédito. Então, eu consigo traçar um perfil e dizer, esse cara aqui, eu não preciso perguntar muita coisa para emprestar 50 mil para ele. Então, se ele chegar aqui e falar assim, olha, eu quero trocar de carro e eu preciso de 20 mil aqui, e aí ver o que dá para fazer. Beleza. Então, o funcionário do banco, ele tem que ter acesso a um sistema onde ele simplesmente diga lá, ó, o cliente tal, ele precisa de tanto e é para financiar um carro. Tá? E o valor do carro total é esse, e o valor que vai ser pago pelo banco, vai ser financiado, é esse. Na hora, vocês têm a análise de crédito. Então, tudo isso, ele acontece porque eu tenho um sistema, né, tecnológico que consegue entregar isso para o funcionário para que ele possa apoiar a realização daquele cara na sociedade. Né? E aí vocês vão vendo que para que os caras escrevam a missão, vocês têm que... vocês veem que existe uma densidade muito grande, né, de coisas nessas poucas palavras aqui. Né? Serviços financeiros e de seguros. Então, eu preciso entregar para o meu cliente um serviço de seguro. O que é? A contratação do seguro, ela tem que ser facilitada pela TI, e o acionamento do seguro também tem que ser facilitado pela TI. Hoje, se vocês tiverem um sinistro aí, se bater carro, qualquer coisa, vocês pegam um aplicativo e dizem assim, deu problema aqui. Tá? E aí, vocês vão entrar vai ter uma pessoa que vai entrar em contato, ou pelo aplicativo mesmo já vai ser acionado guincho, remoção, né? Se é um acidente com terceiros, o encaminhamento para as oficinas credenciadas, enfim, isso tudo vai facilitar. Então, só da gente olhar para a missão aqui, já fala, putz, mas olha, né, tem uma quantidade bastante grande de funções que a TI está permeada na missão. E para o desenvolvimento sustentável. Então, a partir do momento que eu tenho um aplicativo, a partir do momento que eu não preciso mais imprimir a fatura do cartão de crédito do meu camarada, a partir do momento que o meu camarada ele não precisa mais do cartão de crédito, ele pode fazer qualquer compra usando o telefone celular que tenha suporte a NFC, né? Eu estou contribuindo para consumir menos papel, né? Menos árvores, menos água, né? menos geração de menos gás carbônico, né? A partir do momento que a minha logística ela é minimizada. Pô, que viagem, né? Mas é isso aí. Onde é que a TI entra na visão? Aqui é mais fácil. Aí dá para, no âmbito no físico quanto no digital, né?
Ali a gente acha que tem exemplo dos apps, né? Por onde os clientes têm tudo acesso e tal. Consegue fazer Pix em casa. Isso. Uma coisa que chama atenção aqui é para todos os segmentos de mercado. Quer dizer, então, que se eu tenho dinheiro e eu quero operar na Bolsa, o Bradesco vai me oferecer uma interface para isso. Tá? Se eu faço movimentação financeira internacional, o Bradesco vai me oferecer uma interface para isso. Tá? Se eu trabalho com serviços financeiros, o Bradesco vai me oferecer uma interface para isso. Então, o que vai acontecer? Para cada tipo de cliente, para cada tipo de operação que eu for realizar, eu tenho que oferecer uma interface de um sistema informatizado para facilitar, né, para atuar de forma eficiente em todos os segmentos de mercado. E o meu cliente perceba isso como valor. Puta, que louco, né? Então, a governança de TI, ela alinha a TI ao negócio. E a governança de TI, ela parte do planejamento estratégico da empresa. A governança da empresa, ou seja, toda a administração da empresa, ela parte do planejamento estratégico. Né? A partir do momento que eu estabeleci aquilo ali, eu vou começar, então, a desdobrar, a estabelecer quais são os meus objetivos, o que eu tenho que fazer para atingir a minha missão e a minha visão, me utilizando dos meus valores. E a TI, ela tem que agregar valor ao negócio. Então, voltando ao exemplo do Bradesco, né? O banco, ele só é do tamanho que é, e ele só gira a quantidade de dinheiro que gira, porque tem ferramentas de tecnologia e também tem uma administração focada no negócio, que se utiliza dessas ferramentas para agregar valor, ou seja, quem é cliente do Bradesco, né, e está satisfeito com o Bradesco, é porque percebe que aquilo que é investido e os valores que são cobrados pelos serviços, eles são satisfatórios. E também a TI, ela tem como função minimizar os riscos. Né? Eu tenho que pensar sempre na continuidade no negócio e atender às normas regulatórias. Então, a partir do momento que eu tenho sistemas bem maduros, né, e com processos bem definidos, eu consigo atender às normas regulatórias. Então, lá, o Banco Central tem uma norma que diz que toda a transação financeira acima de 10 mil reais, ela precisa, acima de 5 mil reais, precisa ter registrado o CPF do cidadão lá e ele tem que apresentar a carteira de identidade. Tá? Então, o próprio sistema do banco, ali no caixa, não deixa que o caixa faça um recebimento, ou faça um pagamento, ou faça uma movimentação acima desse valor, sem pedir, sem que seja apresentada a documentação do cidadão. Tá? Então, eu consigo atender às normas regulatórias através da TI. Tá? E a continuidade do negócio também ela é muito importante, por quê? Porque eu tenho que ter mecanismos de contenção. Se eu tiver qualquer problema no meu negócio, a TI ela vai me ajudar a dar continuidade. Tá certo? Beleza. Então, a governança em TI, o que ela é? Ela é uma parte integral da governança corporativa e formada pela liderança, estruturas organizacionais e processos que garantem que a TI sustente e melhore a estratégia e objetivos da organização. Tá? Então, nesse blá, blá, blá todo, a gente consegue ver que a governança em TI, o que é? Ela é uma parte da administração que é focada em olhar para a empresa, em como ela opera, o que ela tem e conseguir usar as ferramentas de TI adequadas àquilo, tá certo? Então, vou abrir um parêntese aqui, né? Tem um negócio que é bem interessante. Muitas empresas, principalmente
empresas pequenas e médias, em sua maioria empresas familiares, em um determinado momento, todo mundo se dá conta que a empresa está zoneada e alguém chega e fala assim, vamos comprar um sistema, um ERP, né, um sistema de gestão integrada, para organizar a empresa. Quem é que já ouviu isso aí? Quem é que já ouviu esse corolário aí? Nós vamos comprar um sistema para organizar a empresa. O que vocês acham dessa afirmação? História para boi dormir, Matheus. Por quê? Se a empresa já não é organizada, não é o IRP que vai botar a casa em ordem, né? O que organiza a empresa? É um trabalho bem difícil. Mas o que organiza a empresa? Vai desde ideias, a parte de gestão, a política da empresa. Tu tem que partir da base, né? Como do início, né? Gerência, gestão. Ok, mas onde é que começa a gestão? Ali, acho que no planejamento estratégico deveria ter uma equipe que visa essas... Então eu começo com o planejamento estratégico, porque aí eu sei o que eu quero, qual é a razão da existência da empresa e onde é que eu quero chegar. Depois disso, a gente vai ver que tem o desdobramento dos objetivos estratégicos e da análise ambiental, que eu vou... Beleza, para eu chegar onde eu quero, eu tenho que saber, eu vou começar a desdobrar os objetivos. Para eu conseguir chegar no meu cliente, né, para eu conseguir ter... E aí nós vamos chegar num negócio que é o processo. A partir do momento que eu tenho os meus objetivos bem definidos e a maneira de trabalho, né, os processos de trabalho que vão me ajudar a chegar nesses objetivos, né, e a controlar isso, eu tenho, então, gestão, eu tenho, então, uma organização. E aí, a empresa que ela vai instalar um ERP, ela não vai instalar um ERP para se organizar, ela vai instalar um ERP para refinar, para melhorar aqueles processos que já existem, ou para controlar os processos que já existem. Na real, sem os processos, tu não tem nem como parametrizar o IRP. Exatamente. É aí que eu queria chegar. A partir do momento... Porque, assim, para eu ter os processos maduros, eu preciso passar por todo o planejamento estratégico, tá? Depois do planejamento estratégico que a gente estabelece quais são os processos, aí sim, claro, faz todo o trabalho de governança, né? A gente consegue, então, ter processos que são maduros, né? Sabendo quais são os passos, quais são os pontos de controle, qual é a informação que vai para um lado e para o outro. E na hora de implantar o ERP, ninguém precisa ficar reinventando a roda. O cara vai dizer, olha, eu tenho um estoque lá, que o camarada, ele recebe uma nota fiscal, ele vai colocar o material em estoque e aquilo vai ficar no armazém X, tá certo? Quando alguém precisar daquele material, o camarada, ele vai ele vai fazer uma solicitação daquele material que vai gerar lá um alerta para o camarada que é o supervisor da área dele. Aquele cara vai autorizar, vai então enviar uma mensagem lá para o estoque, e o pessoal do estoque vai separar o material que vai ficar disponível para retirada, e o camarada que fez a solicitação vai receber um alerta lá dizendo que o material já pode ser retirado. Beleza? Então, eu tenho um processo definido. A única coisa que eu preciso é colocar isso no ERP. E aí não importa qual é o fabricante, qual é a marca, e, claro, depois vocês vão ver quem são os fornecedores e ver qual que é o mais adequado, né? Ou qual é mais adequado às necessidades de vocês. De repente,
o camarada tem um desempenho muito bom no seu software, ou ele é mais barato, ou enfim, ou o formato de licenciamento é diferente, né? Então, a grande sacada aqui é que eu tenha um planejamento estratégico e eu tenha um desenho de processos maduro, tá certo? Para que eu possa, então, alinhar a TI ao meu negócio. Tranquilo? Beleza. Uma dúvida. Então, o senhor está dizendo que depois desses processos, depois todo desse planejamento, desses processos maduros, no caso, então tem que, tipo, convencer lá quem aprova para que possa ser implantado com segurança, que não vai ter problemas, aquela ideia que foi amadurecida, que foi conversado já. Então, no caso, precisaria de aprovação de algum setor, acho que financeiro, sei lá, administrativo ou da direção da empresa, para que aquilo seja implantado? Não. Tem um segmento depois disso? Não, peraí. Vamos lá. Tem os processos maduros e que a equipe, né, viu que, tem todos os pontos, a gente viu e tudo mais. Aí depois isso aí tem que levar ainda para alguém ou sai dali já, parte dali com um objetivo? Vamos lá. Normalmente, eu a minha pergunta. Eu acho que eu entendi. Normalmente, o que acontece, né? A governança de TI, ela é parte da governança corporativa. E assim, a gente vai ver durante essa disciplina que existem várias maneiras de se implantar a governança e definir quem é que faz parte, tá, da governança. Normalmente, quem define isso é a alta gestão, né? Numa empresa menor, é o dono e os gerentes, né, os diretores, é a alta diretoria. Numa empresa maior, você vai ter um conselho, né, e vai ter uma equipe mais qualificada da parte de gestão que vai olhar para todos os pontos da empresa e vai trabalhar em cima disso. Agora, é muito comum nas organizações, principalmente quando você precisa definir processo, você tem que consultar a ponta da linha, tá? Mas vai ter alguém ligado diretamente à alta gestão, né, à direção, conversando com as equipes técnicas e desenhando esses processos, tá? E aí, sim, a partir do momento, vamos lá, numa empresa que tem maturidade, ela vai ter um mapa do processo, né, todo desenhadinho ali, com um fluxo, e aquele mapa de processo ele vai ficar publicado, ele vai ser aprovado pela direção, né, que vai ver, não, beleza, isso aqui está conforme, e aquilo ali vai ser, então, afixado num local ou disponibilizado para quem de interesse, entendeu? Mas, assim, os processos, quem define o processo, se o processo é adequado ou não, é a gestão, né? É a direção. Entendi. Né? Então, é claro que a gente, viajando assim, né, você tem que pensar que existe sempre o macro e o micro. Tem empresas que o nível de detalhamento dos processos é muito grande. Então, o camarada só pode receber um documento se esse documento tiver passado por um protocolo XYZ e ele tem que ser, enfim. Né? Tem outras empresas que são mais flexíveis. Né? Em recebido o documento, não importa de onde veio, você dá andamento no processo dessa forma. Então, não existe receita de bolo para isso, né? Cada caso é um caso e cada empresa ela tem o seu, ela tem as suas características particulares, né? A sua personalidade.
Como é que funciona a governança de TI? Ela tem um ciclo, tá? Então, o que eu faço? Eu faço um alinhamento estratégico e compliance. A gente vai falar muito de compliance. Quem é que sabe o que é compliance? Vocês já ouviram falar muito de compliance, mas o que é compliance? Compliance eu acho que é de acordo, não é? De acordo com o quê? Com o que está sendo proposto. Por exemplo, uma empresa que ela está compliance com infraestrutura de TI é uma empresa que está seguindo todos os padrões, tudo, não é isso? Conformidade. Eu não sei por que usam compliance. O brasileiro adora esses anglicismos aí, né? Gosta de pegar palavra em inglês. Compliance é conformidade. Quer dizer, então, que eu estou pegando a minha TI, alinhando com o meu planejamento estratégico e a conformidade com a legislação e regulamentações, normas, padrões, etc. Então, quando eu digo que uma empresa tem compliance de ISO 9001, quer dizer que ela é conforme os processos estão normatizados, publicados, né, organizados, conforme a norma ISO 9001. Entendeu? Então, compliance é conformidade, ou seja, os processos, eles estão aderentes ao que a norma ou o que a legislação diz. Tá? Então, por isso que eu preciso olhar para a minha TI, quando eu vou iniciar o meu ciclo de governança, né, eu vou fazer o alinhamento estratégico da TI e ver se esse alinhamento ele está conforme as normas, as regulamentações, a legislação, né, os padrões, enfim. Tá? Depois eu passo para o processo de decisão, compromisso, priorização e alocação de recursos. Decisão, onde eu vou decidir o que eu vou fazer, como eu vou fazer. O compromisso, ou seja, garantir que eu não vou mudar de ideia no meio do caminho, a não ser que eu tenha um motivo de força maior. Priorizar, e aí dizer o que é mais importante, o que é urgente do que é mais urgente ainda, né? E alocar recursos, dizer quem é que são os macaquinhos que vão tocar as coisas e qual é o dinheiro e qual é o material que eles vão ter, né? Depois a gente passa para a parte de estruturação, né, realização, desenho de processos, operações e gestão, e aí aqui eu passo para a parte de execução mesmo, e depois eu passo para a parte de medição de desempenho. Depois que eu meço o desempenho, eu vou comparar novamente com o meu alinhamento estratégico e ver se tudo aquilo que foi feito atingiu o que eu queria. Senão, eu vou passar de novo para por todo o processo. Ou daqui a pouco, na medição de desempenho, eu preciso interagir com alocação de recursos ou priorização, ou, de repente, eu preciso só fazer um ajuste de processo ou de estrutura. Então, depois que eu meço o desempenho, eu vou agir ou no planejamento, ou na preparação, ou na execução. Tá? Beleza. Para a gente encerrar a nossa aula aqui, eu vou deixar para vocês uma atividade, que é a leitura do artigo que está lá no aula, tá? Essa aula, que é o impacto da adoção de mecanismos de governança de TI no desempenho da gestão de TI, uma análise baseada na percepção dos executivos, certo? Então, como é que o pessoal da gestão, da direção, enxerga o impacto da adoção desses mecanismos de governança de TI no desempenho de gestão de TI. Então, a partir do momento que eu tenho governança de TI, que eu passei por todo esse processo de alinhamento estratégico da minha TI com o meu negócio, como é que ficou o desempenho do gerenciamento da TI? Como é que se percebe melhor como gerenciar a TI? Tá? Então, eu quero que vocês leiam, e aí a gente vai discutir isso aqui na aula que vem. Beleza? Tudo certo aí? Professor. Diga. Não, eu quero ver uma coisa contigo, mas não é sobre essa aula aqui. Não sei se posso falar agora. Posso falar agora já? Me dá uns minutos para eu fechar isso aqui? Tá, claro. Segura aí que
Pessoal, dúvidas a respeito disso aqui? Alguém quer fazer alguma colocação? Uma outra pergunta, professor, só referente a... O Zef, na aula dele, fez um esquema para registrar a chamada. Não sei se vai ter isso na aula do senhor também ou não. Eu não sei se algo está cobrando. Não, o Google tá... O Meet agora, ele faz a chamada. Tá, mas aí, tipo, como fazer a chamada? É só quem tá presente, é isso? Exatamente. Tá, não, tudo bem. Ele sabe que o Zef, sabe o que aconteceu? O Zef, ele fez tipo um form lá que o cara tinha que responder, aquilo ali seria a presença da pessoa, entendeu? Pelo menos ele fez assim, entendeu? Aí por isso que eu te perguntei aqui como é que seria avaliado no teu aqui. Toda aula a gente vai... tem ali a interação do camarada, tem um monte tem um relatório bem interessante que o Google já gera. Ele sabe que horas vocês entraram nas salas, que horas saíram, enfim. Tranquilo. Beleza? Bom, pessoal, é o que eu tinha por hoje. Quem é que tinha me perguntado um negócio? Eu, Marcos. Eu vou querer... Peraí, Não, Marcos, pode falar, mano, pode falar. Fala aí, Armin. Não, é que talvez seja a mesma coisa. Tá, diga, Marcos. Vamos lá, então. Cara, é que assim, eu fui olhar lá a cadeira de terça-feira de gerência de infraestrutura e só que, tipo, pra mim tá dizendo que não tem nada postado. Aí eu queria ver se tu teve alguma alteração. Sim, eu fiz uma alteração, mas eu já vou... É que eu tava mexendo no material, e aí eu despubliquei tudo que eu tinha publicado para eu fazer um ajuste. E só que aí o aula começou a ficar lento, eu não terminei de fazer. Eu vou terminar e daqui a pouco eu vou liberar de novo. Não, só para saber se, tipo, se era comigo, tá ligado? Não, mas tá tranquilo. Não. Fui eu que ocultei o roteiro de aula para fazer um ajuste ali. Beleza, valeu. Então tá, pessoal. Então, boa leitura. Na próxima aula a gente se encontra. E para os navegantes, amanhã nos vemos. Professor? Diga, mãe. Na verdade, eu vi que o senhor também é professor na cadeira de gestão e riscos. Uhum. De ontem. Eu não consegui de ontem, participar. Não, de amanhã. De amanhã? Para mim tá como quarta. Não, filho. Aqui no aula. Não, para aí, né? Não. Coisa errada. Sexta-feira. Aqui, ó, previsão do horário da computação. Deixa eu entrar aqui no... O professor tem dois, David, tá duplicado o nome do cara aí na aula? Eu sim. Pois tem dois. Não, é que eu tô no microfone pelo celular e vendo pela tela maior no PC, por isso. Ah, tá. Ô, Sora, eu acho que o professor mudou lá. Ele disse que ia mudar o professor Eduardo disse que ia mudar o de laboratório e projeto. Então, ele me botou na quarta e aí, então, tá a sexta realmente a sua aula. Dá uma olhada aqui, ó. Eu achei que tinha perdido. Tá vendo aqui, ó? Eu perdi foi o de laboratório, que na verdade nem foi criado aqui para mim no aula. Tá vendo? Estão vendo aqui a previsão de horário? Uhum. Tá aqui, ó. Terça-feira, ó. Sexta-feira tá aqui, gestão de risco, políticas e auditoria. Ah, perfeito. Tá. O de laboratório é que não foi criado para mim ali. Eu vou falar com ele. Professor, aproveitando que o senhor está falando de cadeiras, é verdade que a cadeira de computação em nuvem saiu da grade do curso ou não? Não sei te dizer. Tá. Não, porque no caso, para mim, falta só essa cadeira e mais uma, que seria na terça-feira, aí deu choque, eu não pude fazer, e a computação em nuvem não abriu. Aí eu vi uns colegas comentando que essa cadeira vai sair da grade curricular. Só não sei se é verdade isso. Não sei te dizer. Não, realmente eu não sei te dizer. Tá, beleza. Eu sei que mudou, né,
a matriz curricular, a grade curricular. Beleza? Então, falou, senhor. Até. Boa noite. Então tá. Pessoal, boa noite, boa leitura para vocês. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Falou.